O nível de aprendizagem dos alunos das escolas públicas de Ribeirão Preto está piorando. Isso é o que aponta um estudo feito por uma entidade do município e entregue às autoridades. Os impactos causados pela pandemia ainda são fortes e devem trazer prejuízos a longo prazo. Ribeirão Preto é uma das cidades de grande relevância política, social e cultural no país. Está entre os 30 maiores PIBs nacionais. Mas apesar de toda essa grandeza, existe um indicador preocupante: o da educação. Um estudo feito por uma organização da sociedade civil mostrou que o ensino está abaixo do potencial do município. A pesquisa leva em consideração principalmente os dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente fez esse estudo olhando não só Ribeirão Preto, mas comparando Ribeirão com outros municípios de porte semelhante, como São José dos Campos, como Osasco, para que a gente pudesse aí ter um referencial. E o que a gente vê é que Ribeirão poderia estar muito melhor do que está hoje, né? Então, a gente olhou não só a qualidade do aprendizado, a gente fez vários cruzamentos olhando, por exemplo, a diferença de aprendizado dentro da própria rede, que é um dado muito importante, que apontou que escolas, às vezes, periféricas, têm um aprendizado menor do que escolas em regiões mais de classe média. O estudo apontou que Ribeirão Preto tem o pior percentual de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa e matemática, em comparação com outras cidades do mesmo porte. Os pesquisadores identificaram que essa situação crítica já vinha se apresentando antes mesmo da pandemia, que só ajudou a declinar ainda mais os índices. Ribeirão demorou cerca de 12 meses a mais para voltar para as aulas, para a sala de aula. E a gente sabe que o ensino remoto, com as condições que essas crianças tinham e que os professores também tinham, de fato, impactaram na qualidade desse ensino. Recuperar essa aprendizagem é um trabalho de longo prazo, né? Não é um trabalho que a gente consegue perceber uma melhoria imediata. É algo que precisa ser trabalhado. Ela afetou ainda mais os alunos já marginalizados, os alunos já excluídos, né? Os alunos que já não tinham condições. De que condições eu estou falando? Condições sociais, culturais, estruturais, condições familiares. E eu vejo professores muitas vezes desesperados, né? Tentando correr, tentando cobrir os prejuízos deixados, né, por esse momento histórico aí tão complexo. Muitos países ou até muitos estados ou municípios tomaram a pandemia justamente como uma forma de aprendizagem. Por exemplo, a gente pode citar os recursos tecnológicos, por exemplo, a mudança nos projetos político-pedagógicos das unidades de ensino, propostas metodológicas também diferenciadas e alguma tentativa de fazer a correção desse déficit de aprendizagem. E parece que a Prefeitura de Ribeirão Preto não se importou muito com isso. O educador defende que os impactos da longa paralisação nas aulas durante a Covid vão ser sentidos a longo prazo, com reflexos que podem ser irreversíveis. Quando essas crianças ficam com esse déficit de aprendizagem, sobretudo em matemática, em língua portuguesa, em leitura, em interpretação de texto, a gente sabe que o futuro dela vai estar comprometido. Não só o futuro dessa criança, mas também da própria comunidade de Ribeirão Preto, né? O mercado de trabalho, a economia, a arrecadação de impostos dessa criança, desse futuro adulto, vai ser comprometido. Então, quer dizer, ele vai ser um adulto com uma inserção no mercado de trabalho mais precário, vai ser um consumidor mais precário, vai ser um recolhedor de impostos mais precário e todo mundo vai, infelizmente, perder com isso. Na visão dessa psicóloga e pedagoga, muitos desses problemas também são consequências de falhas no processo de alfabetização. Tem-se entendido que o mínimo alcançado pelo estudante é o aceitável, é o razoável, né? E eu venho defendendo que esse mínimo precisa ser ultrapassado. Quando o aluno alcança o nível alfabético de escrita, né, é, de fato, o nível mínimo ao qual ele pode chegar, né? Mas ele precisa ir além, ele precisa progredir. O Jornal da Clube tem mostrado unidades educacionais sem ventilação adequada e até com goteiras. A estrutura física precária, na visão dos especialistas, é outro ponto que afeta a capacidade de aprendizado. Que a escola deve ser bela,
né? Bela não apenas no sentido de bonita ou rica, né? Mas bela no sentido de oferecer uma infraestrutura, né? Que permita ao professor desenvolver um trabalho adequado, pertinente e ao aluno permanecer na escola. Todas as salas de aulas precisam ser bem equipadas, todas as salas de aulas precisam contar com ventilação, com ar-condicionado, considerando a cidade onde moramos. A gente tem, de um lado, algumas unidades de ensino novas sendo inauguradas e algumas unidades de ensino muito velhas, deterioradas. Isso acaba realmente prejudicando o trabalho do professor e a aprendizagem da criança também. E um outro fator que a gente tem visto também é algum déficit de mão de obra especializada. A gente tem ali o agente de organização escolar, o agente de educação especializada, a falta de professores substitutos, né, funcionários de limpeza, merendeiras. Então, tudo isso faz o corpo escolar, o corpo da unidade de ensino, da comunidade escolar, que vai fomentar a aprendizagem dessa criança. O estudo propôs às autoridades pontos que precisam ser melhorados para que a educação avance, como a capacitação de professores e diretores e maior transparência nos dados. Olhar para a questão da desigualdade entre as escolas. Então, dentro da rede municipal, nós temos escolas boas e escolas que não estão tão boas. Então, a gente precisa tratar aquelas escolas que não estão performando bem. A gente precisa dar condições diferentes para que elas possam melhorar. A gente olhou também a importância da implementação de um plano municipal para a primeira infância. Esse documento, esse plano, é o que vai conseguir aglutinar as diferentes secretarias, porque quando a gente fala em educação, a gente não pode olhar somente para a Secretaria de Educação. A gente precisa trazer, a gente tem também o que a gente chama dos fatores extramuros, né, que são fatores para além da escola que interferem e impactam no aprendizado da criança. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria Estadual da Educação esclareceu que a rede municipal de ensino permaneceu por 18 meses sem aulas presenciais durante a pandemia, o que criou aí uma lacuna que outros municípios não enfrentaram, dificultando uma comparação justa. Desde o retorno das aulas presenciais, todos os esforços estão voltados para recuperar o déficit de aprendizagem dos estudantes. Garantiu que medidas adotadas já mostram resultados positivos, como revelam recentes avaliações aplicadas junto aos estudantes. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está a Anita Carvalho, ela que é psicopedagoga, já agradecendo a sua presença aqui com a gente, Anita. Nós estamos diante de um fato, né? O nível de aprendizagem dos alunos das escolas públicas de Ribeirão está piorando. O quanto esse indicativo preocupa? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é algo muito preocupante, algo que a gente já vem olhando com um olhar um pouquinho mais profundo, né? Desde o final até do ano de 2022, quando realmente as escolas voltaram a atender da forma presencial. Então, quer dizer, eu ouvi a psicóloga, assim como também o profissional da educação dizendo, isso são prejuízos, né? Estes são prejuízos que realmente vai levar um tempo para poder a gente sanar. E as crianças, elas queimaram etapa, né? Elas pularam etapas do aprendizado muito significativas e importantes. Então, a gente precisa, é preocupante, sim, mas então nós precisamos correr atrás desse prejuízo, tá? Anita, a cidade tem o pior percentual de aprendizado adequado de matemática da língua portuguesa em comparação com outros municípios que têm, inclusive, o mesmo porte de Ribeirão. É um problema que vai trazer um prejuízo futuro aí para esses estudantes, né? Com certeza, né? Porque, veja, nós precisamos principalmente da nossa língua mãe, do português, mas não apenas ler, saber ler. Não, nós precisamos saber ler e entender aquilo que nós estamos lendo, ou seja, termos a capacidade de interpretar e compreender, porque é daí que nós vamos poder resolver uma questão matemática e todas as outras disciplinas. Então, tanto o português como a matemática é a base, né? É a base de tudo para nós. Então, nós precisamos ter um olhar um pouquinho mais atentos a isso, como está sendo o aprendizado. E uma questão que eu vejo
vejo, e assim eu trago sempre quando eu me expresso a respeito disso, é a questão do currículo. O que está sendo ensinado? E o que está sendo ensinado, a criança está aprendendo? Então, eu acho que nós também precisamos ter este olhar. Qual está sendo o material pedagógico que nós estamos utilizando? Eu acho. Os impactos causados pela pandemia são evidentes, né? Só ajudaram a declinar ainda mais esses índices. São questões que precisam ser tratadas também a longo prazo. Sim, a longo prazo. Como eu falei, foi uma época, né, em que as crianças foram as que mais foram prejudicadas. Por quê? Porque na fase do aprendizado nós temos ali as questões sensoriais e cognitivas que estão sendo trabalhadas. Muitas vezes não são perceptíveis, mas a formação presencial, a educação presencial, o ensino presencial trabalha esses fatores. E isso as crianças não tiveram na época da pandemia. Então, aí começa o grande prejuízo, quando eu falo que queimou etapa, pulou etapa. Então, isso agora nós precisamos trabalhar paralelo àquilo que elas já estão aprendendo. E Ribeirão ficou muito tempo, né, Anitta? Não só Ribeirão, mas outras cidades até também, com a questão das aulas online, né? Naquele momento elas ajudaram, obviamente, os estudantes não poderiam ficar 100% parados, só que não dá nem para comparar, né, uma aula online com aquela aula presencial ali na sala, com outros coleguinhas, enfim. Não dá, e é aquilo que até no final da reportagem falou-se das estruturas, né, da estrutura de uma escola. Então, eu sempre digo e eu gosto muito de lembrar que a escola ela precisa dos 3 pilares. Ela precisa de segurança, confiança e intimidade. O aluno ele precisa ter uma intimidade com a escola, com aquele ambiente, porque ele precisa querer ir para a escola, ter o prazer de entrar numa escola e numa sala de aula. E aí ela não precisa, como a psicóloga mesmo lembrou, ela não precisa ser uma escola maravilhosa na parte estrutural, mas ela precisa ter o ar de escola, né? Por quê? Porque é isso que vai fazer com que o aluno sinta confiança e segurança, porque sem isso não adianta você querer passar conteúdos acadêmicos, porque não vai aprender, a criança não consegue aprender. Psicopedagoga Anitta Carvalho, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço.